Ei, você, parou aqui porque você quer assistir um vídeo que não venha só te ensinar uma lição, mas venha te abençoar. Então permanece até o final, tá? Não sai não. Não sai, não muda de vídeo agora não. Vai até o final e se inscreve no canal. Dá o like, aciona o sininho das notificações e compartilha esse vídeo para mais pessoas, para a glória do nome do Senhor. Quero desde já agradecer a todos os queridos irmãos que estão nesse momento aí se inscrevendo no canal, abençoando, se inscrevendo, dando like. Continua abençoando este canal, porque este canal vai continuar te abençoando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Desde já, sem delongas, vamos iniciar a nossa lição de número 12, que vai falar sobre a sutileza da espiritualidade holística, certo? Então, muito importante nós aprendermos, sabermos, conhecermos que espiritualidade é essa. E é isso que nós vamos, depois da introdução da nossa lição, começar a discorrer sobre a espiritualidade holística, o que ela propõe para nós e como é que as pessoas estão chegando até ela, como é que as pessoas estão tendo acesso a ela, né? Ou o que é que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo, que faz com que as pessoas venham aderir a essa espiritualidade para as suas vidas. Essa e outras coisas mais você vai aprender comigo a partir desse momento, tá? Que Deus abençoe a sua vida e vamos que vamos. Nós vamos começar pelo texto áureo, tá bom? Vamos começar pelo texto áureo. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, certo? Essa aí é a verdade, é o nosso texto áureo, João 14:6. Verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo de número 14, do versículo 4 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos o caminho onde você vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus, João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nessa lição, nós vamos ver que uma nova forma de espiritualidade, né, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. E só ganha, né? Só se multiplica. Muitas pessoas estão aderindo. Fundamentada em princípios extraídos da religião oriental, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista, pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquece que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negada. Em lugar desta, ergueu-se o altar da Mãe Natureza, da Mãe Terra e de todas as forças fluidas, né? A energia cósmica, a força do universo e, enfim, que povoa o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Então vamos agora, irmão, começar aqui falando sobre essa espiritualidade para que você possa entender, e depois a gente vai para os comentários da revista, tá ok? Vamos lá. Buscando entender as religiões holísticas. Vamos buscar entender a partir de agora, tá? O que propõe a espiritualidade holística? O que ela propõe? Ela propõe que a relação de uma pessoa com a religião seja de forma corpórea, integrada e afetiva. A fé é a mesma, mas ela é vivenciada de forma diferenciada, sem necessariamente estar vinculada a uma religião. Então, a fé ela é exercida sem que você diga oficialmente que você pertence a uma religião A ou que você pertence a uma religião B, tá? O sagrado não perdeu o seu sentido, muito pelo contrário, ele está sendo revisitado sob um novo olhar, novas perspectivas. Uma pessoa holística, característica pós-moderna, pode até participar dos ritos religiosos, com experimento de relações,
mas não como adesão a essa ou aquela religião. Então, a pessoa até participa dos rituais, vai para a igreja, vai para os cultos, vai para a igreja católica, vai para as missas, vai para o centro espírita, vai para a Umbanda, vai para a Quimbanda, mas ela não se integra ou participa diretamente de qualquer religião, certo? Ela participa de uma celebração, batizado, casamento, mesmo não sendo católico ou evangélico. Então, ela participa desses trabalhos, dos cultos, mesmo ela não sendo evangélica ou se denominando como evangélica ou se denominando como católica. O holístico, substantivo grego originário de holos, que significa o todo, o inteiro, e é exatamente isso a palavra holística, né? Quando você, por exemplo, vou explicar de uma maneira holística, você está dizendo, eu vou explicar de uma maneira inteira, global, todo. Então a espiritualidade holística, ela tende a abarcar o todo, tudo. Ou seja, não existe verdade absoluta, não existe verdades, não existe a religião certa, correta, mas tudo faz parte do todo, do inteiro, do completo, né? Então, tudo faz parte do universo, tudo faz parte da natureza, da mãe natureza, tudo faz parte dessa força que guia, que emana na vida de todas as pessoas, ok? Então não existe uma religião verdadeira, uma religião falsa, o conceito de verdade ele é questionado, certo? Então é exatamente assim que pensam aquelas pessoas que participam dessa religiosidade, certo? A religiosidade holística. Então, gente, é o modo de ver a si mesmo, tá? É o modo de ver a si mesmo, os outros e o mundo como um todo interligado, que é o panteísmo. Embora digam não acreditar em um Deus, eles dizem que não acredito num Deus pessoal, mas eu acredito na energia cósmica, na força. Existe uma força, existe algo para além de nós que nós não compreendemos, mas não é Deus. Mas não é o Deus cristão, não é um Deus pessoal. Ok? Então nós estamos aqui diante de quê, gente? De um panteísmo. O que é o panteísmo? Vocês vão encontrar no anexo. Eu coloquei um anexo, eu quero até já dizer para vocês que vai ficar aqui os meus slides vão ficar aqui na descrição. Então se você quiser baixar PDF aí, meus slides, vai ficar na descrição. Você baixa para poder você dar a sua aula também usando esse material aqui, tá bom? Vou deixar lá na descrição. Então, o panteísmo é exatamente você considerar tudo fazendo parte do universo, ou tudo sendo parte desse Deus chamado universo, chamado a natureza, né? Muitos chamam de a natureza. Então, isso é o panteísmo. Tudo é Deus, Deus é tudo. E tudo está dentro desta natureza, nada escapa dela, né? As religiões, as ideologias, todas aquelas coisas que separam, na verdade, ela faz parte de um todo. Tudo que é parte, né? Vamos dizer assim, faz parte de um todo. E por fazer parte de um todo, nós temos que abarcar essa espiritualidade, mas visando exatamente esse todo, anulando as partes, anulando as verdades subjetivas ou as verdades que as religiões estão propondo para nós, né? Então eles chegam a dizer que não existe uma verdade absoluta, ok? Então é um panteísmo em relação e não separação, ou seja, uma relação, existe uma relação, o todo é interligado, existe uma relação e essa relação ela não separa, ela agrega. Então tudo que separa vai ser combatido, né? Tudo que separa, tudo que desagrega. Por quê? Porque essa espiritualidade ela engloba o todo. Não existe separação, não existe partes, existe o todo, como eu falei. Então uma espiritualidade holística é aquela que considera a integração entre corpo, razão, corpo e os sentimentos. Então a espiritualidade holística é aquela que considera a integração entre razão, corpo e sentimentos. Desse modo, Deus deixa de ser um ser superior, transcendente e poderoso, mas próximo das pessoas. Ou seja, Deus não é uma pessoa sendo próximo de uma pessoa por ser uma energia
cósmica, né? Ou seja, Deus não é uma pessoa, sendo próximo de uma pessoa, certo? Ele é o quê? Uma energia cósmica. Ele pode ser uma força superior, mas ele não é um ser superior, ele não é transcendente e ele não é poderoso, ok? Ele é um Deus que emana nas pessoas, está nas coisas, está em tudo, está nas religiões, está nas ideologias, está em todos os lugares, tá? Então é exatamente essa ideia do panteísmo. Essa é a ideia do panteísmo. Então a espiritualidade holística é como uma água que nunca cria raiz. Ele penetra na terra, flui sem pedir licença. Ela vai fluindo. É como se fosse uma energia, uma grande energia que fosse fluindo e fosse passando e sem obstáculo e sem ser obstacularizada, né? E ela vai passando. Assim é a espiritualidade holística. A água não briga com a montanha quando a encontra. Ela refaz o seu caminho, ou seja, ela não vai fazer força para passar. Se ela bate ali na montanha, ela vai refazer seu caminho e vai continuar o seu curso, né? Ela faz o seu caminho como um novo modo de viver. A espiritualidade plena, ou seja, a holística, a água nos ensina a sermos irmãos da pureza da vida, na fonte cristalina e castas dos relacionamentos saudáveis, no tudo e no todo. Então, mais uma vez, né, essa questão do ser humano se relacionando com o todo e o todo se relacionando com o ser humano. E essa espiritualidade, né, que não considera um Deus pessoal, um Deus transcendente que está para além, né, pessoal, poderoso, mas que considera, certo, a natureza, o cosmos, essa energia cósmica como sendo, né, aquilo que emana em todos, e que todos estão interligados, unidos nesse todo, tá? Então é isso que eles falam. Por fim, a espiritualidade holística, como o próprio nome diz, é uma religiosidade que não se enraiza em lugar nenhum, não cria compromissos, não toma partido, não se envolve profundamente com qualquer religião institucionalizada. Ela busca desenvolver nas pessoas um sentimento de inteireza pessoal. Daí eu digo que quem participa dessa espiritualidade está muito mais centrada na questão psicológica que essa tipo de espiritualidade ela provoca na pessoa, né? Essa questão do bem-estar, da inteireza pessoal, de você se sentir inteiro, né? O próprio nome holística significa inteiro, né? O holos, que significa inteiro. Ser inteiro. Então, corpo, sentimentos e espiritualidade são três coisas que fazem parte, fazem a totalidade do ser humano e nunca se encontram separados. Ou seja, o ser humano é um ser integral, é um ser dotado de corpo, sentimentos e espiritualidade. Se você for comparar com as escrituras, você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Ele é um todo realmente, né? Ele é tricotômico, existe o corpo, existe a alma, existe o espírito, mas ele também, esse todo, ele faz parte de um ser integral, chamado ser humano. Realmente, a Bíblia Sagrada também vai tratar o ser humano, apesar de ser tricotômico, como um ser integral, composto de corpo, de alma e de espírito. Da mesma forma, a espiritualidade holística vai trabalhar o ser humano como um ser completo, inteiro, né? Tendo corpo, tendo sentimentos, tendo afetividade, tendo espiritualidade. Então, logo, percebemos que o individualismo e o egocentrismo definem a espiritualidade quando o que há é apenas um relacionamento consigo mesmo que nunca depende do outro. Ou seja, o bem-estar subjetivo, individual, depende de mim mesmo, não depende do outro. Tá ok? Nós vamos perceber que no cristianismo o relacionamento ele é muito importante.
Ele é muito importante. Eu defino o cristianismo como uma religião que nos impulsiona a vivermos em relacionamentos, tá? Todo relacionamento, ele é um relacionamento difícil. Por quê? Porque eu sou uma pessoa. Tenho meus pensamentos, meus defeitos e também as minhas qualidades. Quando eu me relaciono com outras pessoas que também têm os seus defeitos, que também têm suas qualidades, que também têm a sua individualidade. E quando a gente trava esse relacionamento, ou seja, duas pessoas diferentes, inclusive dentro do casamento, vai haver conflitos, vai haver momentos em que vamos falar mais rispidamente, vai ter momentos em que nós vamos ter que pedir perdão. Por isso que o perdão existe, irmão. O perdão só existe porque existem relacionamentos imperfeitos. Não existem relacionamentos perfeitos. É por isso que nós precisamos continuar perdoando aqueles a quem nós ofendemos. E também liberando perdão para aqueles que nos ofendem, ok? Então, perdão, ele ficou para a gente imperfeita que nem eu e você. Tá, ok? Então, o que a gente percebe é que há um individualismo sim, um egocentrismo, no sentido de que eu me relaciono, eu dependo da minha relação comigo mesmo. Eu não preciso de religião, eu não preciso de uma ideologia, eu preciso simplesmente me conectar com o todo. Que todo é esse? Não, é a natureza. Ou seja, é algo que vem individualizar, no sentido de que você não precisa participar de qualquer tipo de institucionalização ou convenção que a sociedade criou, de maneira que a sua espiritualidade ela é muito egocêntrica, ela é individualista. O cristianismo, apesar dele celebrar também o amor a si mesmo, quando Jesus ele disse, olha, amai ao próximo como a ti mesmo, apesar dele falar que nós também devemos nos amar, né, nos sentir inteiro, nos sentir bem para poder também amar o próximo, mas o cristianismo ele é totalmente voltado para o próximo, para o outro, para o relacionamento, para o serviço, né, para o serviço cristão. Então essa é uma marca da pós-modernidade, essa religiosidade holística, essa espiritualidade holística é uma marca da pós-modernidade, ok? Por que a espiritualidade holística vem conquistando tanta gente? Por que a espiritualidade holística vem conquistando tanta gente? Com o aumento do sofrimento emocional das pessoas, que é uma marca da nossa sociedade, os consultórios dos psicólogos, psicanalistas e psiquiatras vêm aumentando a frequência de pessoas insatisfeitas com a vida, deprimidas e até com vontade de tirar as suas próprias vidas. Nesse caminho de autoconhecimento e pacificação interior é que as pessoas encontram ou entram em contato com a espiritualidade holística. Como é que as pessoas entram em contato, gente, com a espiritualidade holística? Buscando a pacificação interior. Por isso que eu digo que a espiritualidade holística tem muito a ver com o sentimento psicológico, aquilo que eu estou sentindo. Existe uma aproximação psicológica daquele que quer se aproximar da espiritualidade holística. Existe uma dificuldade emocional, existe um sofrimento, uma infelicidade, uma depressão, existe um problema emocional, um sintoma que faz com que as pessoas procurem as terapias holísticas, que é, para mim, a porta de entrada para que você tenha experiências com a espiritualidade holística. Essa espiritualidade que é baseada no panteísmo, ou seja, na mãe natureza, na energia cósmica, e que muita gente está aderindo pelo Brasil e pelo mundo, ok? Então, na tentativa de encontrar novos caminhos, atualmente tem surgido muitos motivos de espiritualidade com as mais variadas propostas, como cursos, dinâmicas, terapias corporais e músicas, massagens terapêuticas vibracionais, eneagramas, meditação, mandala, respiração, renascimento, etc. Destaque para os retiros holísticos que cuidam do corpo para cuidar do espírito. Então, gente, as pessoas estão investindo, né, nisso. Por quê? Por causa desses problemas emocionais, dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, é o século que nós estamos enfrentando, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, das doenças emocionais psicossomáticas. Então,
diante desse cenário, né, de pessoas, de um povo ansioso, as pessoas vão procurar essas terapias, né, massaterapia, massagens terapêuticas, músicas, respiração, o que mais? Terapias corporais, meditação. Muitas delas aí são técnicas que são muito indicadas por psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, que são a questão, por exemplo, das músicas. Quem é que não sabe, até comprovado cientificamente, que a música relaxa? Que a música, ela tem a capacidade de nos fazer relaxar, de mexe com as nossas emoções, né? Quem é que não sabe que, por exemplo, uma massagem, ela relaxa? Isso é científico, é comprovado cientificamente. Uma massagem, quem não sabe, ou quem não indica, né, um psicólogo, psicanalista, a meditação, você amanhecer o dia, fazer pelo menos 15 minutos de meditação para poder você passar o resto do dia bem, porque diminui os níveis de ansiedade. Quem faz meditação também trabalha com a respiração. Quem é que não sabe que a respiração, ela influencia muito na questão da ansiedade e do estresse, né? Ou seja, a respiração traz relaxamento. Se você respira profundamente e solta, é uma técnica para você relaxar. Então, gente, muitas coisas aqui, técnicas aqui, você pode utilizar no seu dia a dia. Qual é o grande problema, então, presbítero Geilson, da espiritualidade holística? É porque eles pegam essas terapias para implantar sua filosofia de espiritualidade. Esse é a porta de entrada, por isso eu chamei de porta de entrada, para que você possa conhecer a espiritualidade holística. É exatamente quando você, por exemplo, participa desses retiros. Nós estamos aqui falando de problemas emocionais, né? Quando você fala, por exemplo, de terapias para relaxamento, música, massoterapia, enneograma, meditação, mandala, respiração, renascimento, enfim. Só que eles também trabalham a questão corporal. Por quê? Porque o ser humano não é algo, não é o todo, não é total. Então o que é que eles vão dizer? O que é que eles vão fazer nos seus retiros? Eles vão reeducar a alimentação e vai desintoxicar o corpo, né? Com jejuns, com monodietas, com atividades físicas. Quem é que não sabe? Se você se alimentar bem, você vai ter uma vida de qualidade. Quem é que não sabe? Apesar de você saber, muitas vezes você não segue, né? Você não segue as recomendações. Quem é que não sabe? Quem faz uma atividade física, né, que é muito recomendada por todos os médicos, faz bem para a sua saúde mental, atividade física, para o seu corpo, para a sua saúde. Então, gente, realmente essas coisas fazem com que as pessoas se sintam bem. E quando você se sente bem ali, é introduzida a filosofia da espiritualidade holística. E aí é onde mora o perigo. Você pode ser influenciado e aí perder a sua centralidade na cruz de Cristo, tá? Muita gente tem procurado essa espiritualidade holística, como eu falei, por causa de problemas ligados à psique, emoções, né? E aí é uma porta de entrada. E é uma verdade, porque muita gente vem sofrendo, inclusive cristãos, vem sofrendo bastante com problemas emocionais, né? Quantos cristãos não tiraram a sua própria vida? Quantos pastores já ouvi falar que tiraram a sua própria vida, né? Por causa de problemas emocionais, por causa de problemas sentimentais. Quantos padres não tiraram as suas vidas ou não pensaram em algum momento tirar a sua vida por causa de problemas emocionais, né? Por que isso vem acontecendo, irmão? Como eu falei, né? O ser humano é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Muitas vezes a gente leva tudo para a questão da espiritualidade. A gente se esquece que o homem é um ser integral realmente. Corpo, alma e espírito. Então a gente leva tudo para o lado da espiritualidade. Então se eu estiver bem espiritualmente, o corpo e a alma estarão bem também? Não, né? Não. Eu tenho que cuidar. Eu sou um ser tricotômico, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, eu tenho que cuidar da minha vida, do meu corpo, tenho que cuidar, me alimentando bem, fazendo atividade física, e eu tenho que cuidar da minha alma.
Sabe qual é o grande problema? A gente cuida muito do espírito e esquece a alma. Esquece do autoconhecimento, esquece da gente aprender a cuidar da nossa mente, né? Porque a nossa mente é uma construção desde a infância. Nossa mente é uma construção que começou desde a nossa infância, quando a gente saiu da barriga da nossa mãe. Quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, já começou essa construção mental, sensações, sentimentos e emoções. E a gente vem construindo a nossa história mental. E aí quando a gente chega na fase adulta, cheios de sintomas ruins, cheio de comportamentos alheios, muitas vezes a nossa própria vontade, comportamentos que são registrados no inconsciente. E aí a gente não sabe o que fazer. Aí quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente vai buscar orar e a gente não vê resultado, a única saída que a gente percebe para poder acabar com o sofrimento é tirar a nossa própria vida. Aí a gente pensa na morte. E a gente está vivenciando o Setembro Amarelo. Inclusive a gente vai dar uma palestra aqui na igreja a respeito do suicídio e o que a Bíblia diz para você. O suicídio e o que a Bíblia diz para você, tá? Então a gente precisa cuidar do espírito, a gente precisa cuidar do corpo e a gente precisa cuidar da nossa alma para que a gente venha ter uma vida feliz e abençoada. E a Bíblia ensina a gente a viver assim, irmão. Não precisa você procurar espiritualidade holística. As pessoas procuram porque a gente tem fracassado nas nossas igrejas, buscando e levando as pessoas apenas à espiritualidade, esquecendo que o ser humano é um ser integral, integral e tricotômico, constituído de corpo, alma e espírito, e precisa da nossa atenção para que a gente possa cuidar, tratar das emoções e da alma do nosso povo, tá? Nós precisamos fazer isso o mais rápido possível, tá? Então agora nós vamos entrar mais propriamente dito nos nossos comentários aqui, e você vai perceber, irmão, que você já vai estar sabendo o que significa a religiosidade holística, né? Você vai entender a busca do sagrado, o que é que move o ser humano a buscar a espiritualidade holística, a busca do sagrado, certo? A busca pela divindade, por algo superior. Embora não seja reconhecido como uma pessoa, a espiritualidade holística ela é uma busca na mãe natureza, naquilo que falta em mim. É uma busca na mãe natureza, ou seja, quando eu busco dentro de mim, eu busco, é como se eu estivesse também buscando na mãe natureza, não é? A mãe natureza não é algo que está para fora de mim, mas tudo está dentro da mãe natureza, ou seja, tudo é mãe natureza, tudo é energia cósmica, tudo faz parte, que é o panteísmo. Mas esse anseio por preenchimento do seu vazio interior é exatamente esse anseio, é algo que foi colocado, está no coração do ser humano. E o ser humano busca a felicidade, busca, certo? Satisfazer o seu vazio interior. E Jesus sabia disso. Sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A busca do sagrado é, portanto, a necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso de Atenas, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, tá? Então, o fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa, né? Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. O ser humano busca isso, né? E quando ele busca, ele pode errar o alvo, né? Ele pode procurar outros deuses, ele pode se tornar panteísta, ele pode se tornar politeísta. Então todas essas expressões estão no meu anexo, que eu vou deixar no final desses slides, eu vou deixar para você e vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Então, gente, o que há na humanidade é uma necessidade de possuir um objeto de adoração, certo? O ser humano ele quer um objeto de adoração. Vocês lembram do bezerro de ouro? Quando o povo ficou perdido, Moisés subiu no monte para poder receber as tábuas da lei.
O povo ficou perdido, ele disse, não, a gente precisa fazer um bezerro, alguma coisa para poder a gente adorar, que o povo precisa, né, de alguma coisa para adorar. O homem, ele busca e muitas vezes ele erra, ele vai buscar falsos deuses, tá bom? E é dentro desse contexto que nós temos o texto bíblico aqui de Atos, capítulo 17, do versículo 16 ao 31, que o apóstolo Paulo se encontra em Atenas. Eu quero aqui fazer essa leitura com você. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se movia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que, olha, ele ficou comovido, né, com aquilo. De sorte que ele disputava na sinagoga com judeus e religiosos, de todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Então, Atenas realmente era um lugar muito democrático, né? Quando a pessoa surgia com uma ideia, um pensamento novo, eles pegavam, porque ainda vamos colocar aqui no Areópago e vamos ouvir essa pessoa, o que ela tem para dizer para nós, né? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir algumas novidades. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. É esse, pois, que vos honrais, que vós honrais, não conhecendo, é que eu vos venho anunciar. A partir daí, essa aqui foi só a introdução, né? Ele começa a pregar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, um Deus criador. Ele está falando de um Deus criador, coisa que os atenienses não acreditavam mesmo, né? Os gregos não acreditavam. Você pode ver que quando você vai estudar Tales de Mileto, você vai estudar Anaximandro e tantos outros filósofos ali no começo da filosofia, eles eram filósofos chamados de filósofos naturais, né? Eles estudavam, eles queriam saber como foi a gênese do mundo, mas sempre procurando um elemento dentro da realidade. Então, Anaximandro vai falar de um elemento, Tales de Mileto vai falar de outro, vai falar da água, do fogo, do ar, né? Então, eles buscam, né, nos elementos o elemento que foi o principal constituidor de toda a natureza e de todo mundo, né? Então, os gregos, eles não entendiam um Deus criador, um Deus que criou do nada, um Deus invisível, um Deus que cria todas as coisas, que move todas as coisas, que não é movido, como diz Aristóteles, né? Um Deus que é a causa de tudo. E o apóstolo Paulo, ele está explicando aqui, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, é Deus que dá a todos os homens, ele não necessita da ajuda humana, mas muito pelo contrário, esse Deus ajuda o homem. É de um só sangue, e de um só sangue fez a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Está falando de Adão, né? E quando ele diz assim, de um só sangue, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Ou seja, não podemos tatear para poder encontrar um Deus que é invisível, que é Espírito. Jesus, ele disse, né? Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, ou seja, nele, em Deus. Deus, ele é o sentido da existência. É nele que nos movemos, é nele que existimos, é nele que nos... É nele, é em Deus. Ah, isso aí tem a ver com o panteísmo? Não, porque ele não acredita no Deus pessoal. Paulo está falando de um Deus pessoal, que
cria todas as coisas, inclusive os seres humanos, que dá aos seres humanos, o sentido da vida, da existência, né? Que sustenta a vida e que nele, ou seja, para ele e nele é que nos movemos e que existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante. Ora, se somos geração de Deus, nós não podemos cuidar que a geração seja semelhante a ouro, a prata, a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Como é que um ser tão grande, poderoso, tremendo, que faz todas as coisas existir, que é o motivo da nossa existência, da nossa respiração e da nossa vida, que é por ele que vivemos, que nos movemos e existimos. Como é que um Deus tão grande pode ser agora ser manipulado pelas mãos humanas, né? Como é que esse ser agora pode ser objeto da imaginação humana? Não tem como. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, que é o nosso tempo, que era o tempo dos atenienses, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o. Que homem foi esse? Foi o homem que Deus destinou. Ele está falando de Jesus. Ele nem falou nem do nome de Jesus, mas ele está falando de Jesus, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando este homem que destinou dentre os mortos e que vai julgar todos. Vai julgar todo o mundo, tá? Aí o versículo 32 ao 34 diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Ressurreição de mortos é escândalo para os gregos, a ressurreição dos mortos. E outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, dispensaram. Para uns foi escândalo, não quero nem mais não ouvir não. E outros, não, quero ouvir mais uma vez. Porém, Paulo ele saiu do meio deles, mas todavia chegaram alguns homens que creram. Opa, eu criei. Olha para você ver como é que funciona a questão da salvação, né? Sempre vai haver aqueles que acreditam e sempre vai haver, que é sua grande maioria, irmão. Não se engane, é a sua grande maioria daqueles que não acreditam, né? E a gente tem que respeitar. Você não quer acreditar, você não quer pensar como a gente pensa, você não quer ter a mesma ideologia, você não quer passar pelo arrependimento, que Deus abençoe sua vida, vá em paz. Mas a palavra foi pregada, anunciada, tá? Então chegando alguns homens, os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Damares, e com eles outros, ou seja, estavam outras pessoas além dessas duas pessoas, receberam e creram na palavra que o apóstolo Paulo falou, né? Ou seja, um povo politeísta que precisava de Deus, que buscava Deus, mas não conhecia o Deus desconhecido, né? Algumas pessoas passaram a conhecer. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Qual é o antigo paganismo, irmão? É exatamente a adoração aos falsos deuses. A criação de falsos deuses, né? No Egito nós tínhamos vários deuses, na Babilônia, né, adoravam vários deuses, havia lista, né? Na Grécia havia um panteão de deuses que se adoravam. Em Roma pegaram os deuses da Grécia e romanizaram todos eles, tinham outro panteão de deuses. Então, muitos deuses, isso faz parte do paganismo. Tá? Na Cananéia nós tínhamos a adoração a Baal, mas Deus ele nos leva, ele nos capacita a pregar sobre um Deus único, pessoal, poderoso, transcendente e sobrenatural, assim como Paulo pregou lá em Atenas. Então, como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade de expressar a sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião da Cananéia, com Baal, né? No Egito, já falei, na Babilônia e todos os outros lugares.
Então essa espiritualidade, a essência da espiritualidade pagã continua hoje, com as espiritualidades holísticas, por exemplo, o culto e a adoração a deuses, a espírito, a nenhum deus, a mãe natureza, ao panteísmo, enfim, são a adoração aos deuses falsos, continua, né? O misticismo oriental, nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido, melhor dizendo, pela a espiritualidade holística. Eu falei para vocês, né? O que tá levando? Falei para vocês, gente, é a necessidade de um alívio psicológico para que eu possa me sentir feliz, tampar o vazio existencial que existe na vida de todos os homens e que existe também na vida dessas pessoas que estão aderindo à espiritualidade holística, tá? O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, nos filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-seller. E até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, a espiritualidade holística ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais revividas e recicladas, tá? Nós temos o shantoísmo, eu vou falar aí no anexo, tem falando sobre shantoísmo, sobre taoísmo. Taoísmo é uma religião chinesa antiga, shantoísmo, shaoísmo, coisa assim, é a religião antiga também do Japão, né? Então são religiões politeístas, né? Daí nós realmente pega algumas coisas da religião oriental, mas não pega o politeísmo, porque na China era politeísta e também no Japão nós temos o Japão politeísta, tá? Mas é uma reciclagem, uma nova roupagem, né? Então é uma repaginada a espiritualidade holística. Nós temos também, na verdade, o holismo, né? Ou a espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais vividas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, tudo numa só panela, né? É uma operação do erro querendo enganar incautos. Não há dúvida de que são ensinos de demônios. O fundamento da espiritualidade holística, primeiro ponto, não há um Deus pessoal, né? O que é que eles afirmam? Não existe um Deus pessoal. A espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim o divino, o homem, a natureza são só uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco o Salvador pessoal, Jesus Cristo. Um Deus dele não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita o universo. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem, né? Então, querem descaracterizar Jesus Cristo, querem descaracterizar Deus, falando que Deus ele não é pessoal, ele não se relaciona, não é um Deus relacional, mas é uma força que emana em todos, né? É uma força, uma energia, o universo é uma energia cósmica, enfim. Não há uma verdade factual. Se não existe um Deus pessoal, então não existe a verdade absoluta. Já falamos um pouquinho sobre isso, vamos agora terminar de falar. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer quem está certo ou errado. A expressão de Jesus, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade vos libertará. E também de Paulo, né? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não faz sentido nenhum para eles. Não tem nenhum tipo de sentido, né? Esse tipo de expressão, esse tipo de fala da Bíblia Sagrada. Assim para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de expressar a sua espiritualidade. E como todo mundo converge, todo mundo faz parte dessa emanação, então não existe, são partes de um todo, né? As religiões, as ideologias são apenas partes de um todo. A espiritualidade holística e a Bíblia, aqui para a gente terminar, concluir a nossa lição de número 12 da nossa querida, maravilhosa e amada Escola
bíblica dominical, tá? O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, que é o pecado, o erro. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. É por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está em moda. Porque é uma espiritualidade que deixa a pessoa neutra, né? Não preciso tomar partido, eu preciso ser só eu mesmo, eu preciso só emanar nessa energia cósmica. Então é algo muito individual, muito individualista, egocêntrico, como eu coloquei aí, inclusive coloquei também esses conceitos lá no anexo para você, de egocentrismo e de individualismo, para que você possa ver depois, tá bom? Então a pessoa acaba, não, eu tô aqui vou emanando, eu não preciso de templo religioso, não preciso, apesar de que eu possa até visitar, até que eu possa até ir para um culto, ir para um bando, ir para quimbanda, mas eu não preciso adotar uma religião para mim, porque eu mesmo estou emanando nessa realidade cósmica, nessa força, nessa mãe natureza, nesse panteísmo, né, chamado. Então é isso. Eles não atentam para o problema do pecado. E o ser humano, por causa do pecado, ele mudou a sua adoração, mudou sua forma, seu comportamento. Eles não atentam para nada disso, tá? Um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Olha a individualidade, né? O individualismo, o humanismo. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vê a necessidade de um salvador. Se eles ignoram o pecado, o erro, não existe certo ou errado, não existe pecado. Se não existe pecado, não existe expiação, não precisa do salvador. Se não existe pecado, não existe condenação. Não existe um Deus que vai condenar, porque o Deus ele é impessoal, ele não é uma pessoa que condena. O apóstolo Paulo fala da condenação lá no texto que nós vimos no final. Ele disse, olha, Deus, Jesus, o homem que foi enviado, que foi destinado para essa missão da salvação, ele vai julgar todos os povos. Mas eles não atentam para isso, por quê? Porque não acreditam num Deus pessoal, não acreditam em Jesus como enviado do Filho de Deus para poder retirar pecado, não acreditam no pecado, que consequentemente não acreditam em condenação, não acreditam em inferno ou céu. Acredito apenas na emanação dessa energia cósmica superior e que todos estão nela, e essa energia é que conduz o mundo. Essa energia invisível, né, é que conduz o mundo. Então Cristo é descartado, e ainda, ao entrar em contato com espíritos enganadores que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé, né? Então fica aí a mensagem, a palavra de Deus ao coração de todos que nesse momento estão ouvindo e pedindo, é um pedido meu, é uma sugestão, que você tome cuidado com onde você anda, as terapias que você está fazendo e a filosofia com a qual essas pessoas estão querendo colocar na sua cabeça. Pode tirar a centralidade da cruz de Cristo da sua vida, e você precisa tomar cuidado em relação a isso, para a glória do nome do Senhor Jesus, tá? Mas eu tenho percebido bastante esse tipo de espiritualidade nas pessoas, né? Eu não pergunto, não costumo perguntar e nem intrometer na vida espiritual de qualquer pessoa sem que a pessoa me dê abertura para poder falar de Jesus. Mas eu percebo, por exemplo, tem várias pessoas que chegam perto de mim, olha, fala da natureza, fala do universo, existe uma força, uma espiritualidade do universo. Aí já vi essa mesma pessoa dizer, eu não tenho religião, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Então pronto, é uma pessoa que aderiu, essa pessoa caiu assim, né? Quando eu comecei a ler, a estudar sobre essa aula, caiu as vendas, né, dos meus olhos, e eu percebi que essa pessoa, ela é uma pessoa que aderiu à espiritualidade holística, certo? Então, gente, para a gente concluir, nós vimos que a nova espiritualidade, ou o espírito
ou a espiritualidade holística, ou essa forma de expressão, ela é panteísta, né? Nós já vimos isso. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com forças da natureza, com energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam a vida de quem não conhece ao Senhor Jesus, tá? Então tome cuidado. Desde já eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, estão participando. Eu quero pedir mais uma vez que você possa se inscrever no canal, que você possa dar o like bastante, acionar o sino das notificações, tá? Compartilha esses vídeos, está sendo abençoador, está sendo bênção para mim, sendo bênção para você. E vamos que vamos, gente. Vamos aprender ainda mais. Escola Bíblica Dominical na veia. Eu sou filho da Escola Bíblica Dominical. Eu cresci dentro da Escola Bíblica Dominical. Eu amadureci muito aprendendo a Bíblia Sagrada na Escola Bíblica Dominical, tá? Viva a Escola Bíblica Dominical. Até a próxima aula. Um beijo no coração, se Deus quiser.